Por que que nós devemos orar? Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a oração. E nós vamos aprender aqui qual é a importância da oração na nossa vida e por que nós devemos ter essa prática diária de oração. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim: Exorto-te que antes de tudo se façam orações e intercessões por todos os homens. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta a um jovem Timóteo e ele vai exortar Timóteo a orar, mas orar antes de tudo. Porque ele diz: exorto-te, pois, que antes de tudo se faça orações. Ou seja, ele não está dizendo para Timóteo orar quando ele precisar. Ele não está dizendo para Timóteo orar somente quando ele tiver um tempo de sobra. Não, ele está dizendo para Timóteo orar, mas orar antes de tudo. É interessante isso, que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê essa verdade estampada nas páginas sagradas. Nós vemos que diversos homens orou antes de concretizar alguma obra grande. E nós devemos também aprender com esses homens e ter essa prática de orar, mas orar antes de tudo. Daniel, por exemplo, no capítulo de número 6, a Bíblia diz que foi levantado um decreto que qualquer homem ali da província, se pedisse alguma coisa que não fosse para o rei, seria lançado na cova dos leões. E aqueles homens fizeram isso justamente para prejudicar Daniel, porque Daniel, ele orava 3 vezes ao Senhor no dia. Mas ele, sabendo isso e achando alguma ocasião para prejudicar ele, a Bíblia diz que então ele vai até o rei, esses homens, e faz esse decreto. E o rei assinou aquela escritura. E olha só o que diz aqui no capítulo 6 e o versículo de número 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estava abertas janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se colocava de joelho, e orava e dava graças a Deus, como antes costumava fazer. Olha só que coisa interessante. Daniel não foi orar porque ele ficou sabendo que ele ia ser lançado na cova dos leões. Daniel não deixou para orar somente quando ele soube que a escritura e o decreto estava assinada pelo rei. Mas a Bíblia fala que ele foi orar como antes costumava fazer. Ou seja, Daniel já tinha uma prática de oração antes mesmo dele ser lançado na cova dos leões. Antes de a escritura existir e ser assinada pelo rei, Daniel já vivia uma vida de oração. E é assim que devemos ser também. Muitas vezes a gente deixamos para orar somente quando tem um tempo de sobra, ou talvez quando nós temos alguma coisa para pedir para Deus, ou queremos alguma solução para algum problema. Aí nós lembramos de orar ao Senhor. Mas aqui nós estamos aprendendo hoje que nós devemos orar, mas orar antes de tudo. Olha só também um homem chamado Davi, quando ele foi enfrentar uma guerra contra os filisteus, e antes de ir para a guerra, a Bíblia diz que ele vai orar e consultar ao Senhor antes de ir para a guerra. E olha o que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 5, verso 18. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, tu o entregarás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: pode ir, certamente entregarei os filisteus na sua mão. Então a Bíblia diz que Davi, antes de ir para a guerra, ele vai consultar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus dá a vitória para Davi. Muitas vezes nós deixamos isso passar desapercebido em nossa vida. Muitas vezes nós vamos enfrentar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa e esquecemos de consultar a Deus para saber a vontade de Deus para aquilo ali. Mas hoje nós estamos aprendendo que antes de qualquer coisa, antes de você tomar uma decisão, antes de você for comprar algo, antes de você for fazer algo, consulte ao Senhor primeiro, para saber se aquilo ali é da vontade de Deus para a sua vida, para que nós não venhamos nos arrepender depois e arrumar muita dor de cabeça. Por quê? Porque não consultamos a Deus antes de fazer tal coisa. E a Bíblia diz ainda que Davi vence os filisteus
E depois de um certo tempo, os filisteus vão se levantar contra Davi e contra o exército de Israel novamente. E aqui no versículo de número 22, diz assim: e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Sabe o que Davi vai fazer? Vai consultar a Deus primeiro, ó. E Davi consultou o Senhor, que o Senhor respondeu: não subirás. Ou seja, na primeira vez Deus falou: pode ir, que eu te darei vitória. Agora Deus já muda a resposta. Deus já fala: Davi, não subirás, mas vai por trás deles e ataca-os em frente das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas da amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gézer. Ou seja, olha só que interessante. Na primeira vez Deus falou para Davi: Davi, pode ir, porque a vitória é tua. Agora na segunda vez, Davi vai orar ao Senhor, consultando ao Senhor para que o Senhor lhe dê alguma resposta. E agora Deus vai mudar a estratégia. E Deus vai falar: ó, você não vai subir contra eles de frente. Rodeia eles e ataca por detrás. Ou seja, Deus mudou a estratégia. Às vezes é isso que está precisando na nossa vida. Nós consultarmos a Deus para saber as estratégias que Deus tem a nos dar, para nós vencer as lutas do dia a dia, para nós poder vencer essa situação que estamos enfrentando. Então, a oração é exatamente para isso, para nós consultarmos a Deus e Deus nos dá estratégias para nós vencermos as nossas guerras. Então coloca isso na sua mente. Antes de você fazer qualquer coisa, talvez você trabalhe com um negócio próprio, talvez você tenha sua empresa, talvez você quer fazer algum curso, uma faculdade, talvez você quer se casar, quer fazer tantas coisas. Procure a buscar a Deus primeiro, a ver qual é a vontade de Deus para essa tal coisa, que Deus vai te dar estratégias inteligentes para você executá-las da melhor forma possível. E nós vemos muitos exemplos na Bíblia de homens que orou antes de tomar qualquer decisão. Por exemplo, em Gênesis 24:12, a Bíblia diz que Eliezer orou antes de ir buscar uma esposa para o filho de Abraão. Em Gênesis 24 e o versículo de número 63, a Bíblia diz que Isaac orou antes de se casar com Rebeca. A Bíblia diz que até o próprio Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Em Lucas 6:12, a Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira, só depois que ele foi escolher 12 discípulos para fazer a obra juntamente com ele. Se Jesus orou antes de escolher os 12 apóstolos, quem somos nós para não orar antes de tudo? Coloque uma coisa na sua cabeça. Vamos colocar uma coisa no nosso coração. Nós devemos orar, mas orar antes de tudo. Lucas, e qual a importância da oração? Por que eu devo orar? Primeiro ponto, nós devemos orar porque a oração é se relacionar com Deus. Ou seja, quando eu oro, quando você ora, nós estamos nos relacionando com Deus. Por quê? Porque Deus não é Deus de fórmulas. Deus não é Deus de trocas. Deus, ele é Deus de relacionamentos. Deus é Deus de relacionamento. E como nós nos relacionamos com alguém? É falando com a pessoa, comunicando, contando, ouvindo, contando as nossas experiências, contando as nossas dificuldades, conversando, convivendo. Isso se chama relacionamento. Com Deus é a mesma forma. Como nós vamos nos relacionar com Deus? É através da oração, é falando com Ele, é comungando com Ele, é ouvindo a voz dEle, e tudo isso nós fazemos por meio da oração. Então, primeiro ponto, nós devemos orar porque a oração é se relacionar com o próprio Deus. Segundo ponto, nós devemos orar porque quando nós oramos, o mundo espiritual se move ao nosso favor. Você se lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel começa a orar.
buscar o Senhor. E há um movimento no mundo espiritual. O anjo do Senhor vem trazendo a resposta para Daniel, e os demônios tentaram impedir esse anjo e até conseguiram impedir esse anjo de levar a resposta para o Daniel. Mas Daniel continuou orando, preservando na oração, e Deus então envia um anjo de guerra para poder lutar contra aqueles príncipes que impediram o anjo mensageiro de levar a resposta para Daniel. Então aquele anjo do Senhor de guerra venceu, e o anjo que estava com a resposta da oração de Daniel chegou até Daniel e entregou a resposta. Ou seja, houve um movimento no mundo espiritual quando Daniel orava. E é assim também que nós devemos fazer e ter em mente que quando você ora, quando nós oramos, o mundo espiritual se move ao nosso favor. O apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra seres malignos espirituais. E como nós vamos lutar? Através da oração. Quando você ora, o mundo espiritual se move ao teu favor. Terceiro ponto, por que nós devemos orar? Porque quando você ora, você é cheio do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós somos cheios do Espírito Santo. Você se lembra em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos todos em oração. E a Bíblia chega a dizer que quando eles estavam ali, houve um vento muito forte e impetuoso e encheu todo o templo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai estar ali na igreja de Éfeso, e ele vai perguntar: recebeste já o Espírito Santo? E eles disseram: nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então vocês foram batizados em quê? Eles disseram: fomos batizados no batismo de João Batista. Paulo disse: certamente João batizou com água para arrependimento, mas depois dele veio um que batiza com o Espírito Santo e com fogo, isto é, Jesus Cristo. Então Paulo, a Bíblia diz que ele coloca a mão na cabeça daqueles homens e começa a orar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter a presença do Espírito Santo na tua vida? Então é necessário a gente ter uma vida de oração. É necessário a gente orarmos para ser cheio do Espírito Santo. Quarto ponto, por que nós devemos orar? Porque quando você ora, Deus age no impossível. Olha só que coisa interessante. Quando você ora, Deus age no impossível. Olha só, a Bíblia diz de um homem chamado Ezequias. Ezequias era um rei, e o profeta Isaías chegou até ele com uma mensagem da parte de Deus dizendo: Ezequias, coloque a tua casa em ordem, coloque a tua vida em ordem, porque você não vai descer dessa cama e vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias virou-se para a parede e começou a orar, começou a clamar ao Senhor, começou a pedir misericórdia. E a Bíblia diz que antes de Isaías sair do terraço da casa real, sair ali do palácio, Deus fala com Isaías e fala: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Ou seja, através da oração dele, eu vou fazer o impossível acontecer. Olha só outra pessoa também que orou e Deus agiu no impossível. É uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e ela orava pedindo um filho a Deus. A Bíblia diz que chegou um dia que ela derramou a sua alma de uma forma tão gloriosa que Deus abriu a sua madre e deu um seu filho, um profeta, por nome de Samuel. Olha só, Ana não podia gerar, Ana era estéril, mas através da oração ela ganhou a resposta de Deus, e Deus agiu no impossível, abrindo a sua madre, e de uma estéril fez ela uma mãe de filhos. Então Deus, através da oração, ele age no impossível. E eu pergunto para você, qual é o seu impossível? O que você está passando que para você é impossível? Ore ao Senhor neste momento, que Deus vai agir no impossível. Deus vai fazer o impossível acontecer. A Bíblia chega a dizer:
porque para Deus nada é impossível. A Bíblia chega a dizer ainda que aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Tem alguma causa impossível? Tem alguma coisa impossível na sua vida? Coloca nas mãos do Senhor através da oração. Ore ao Senhor, porque Ele vai fazer o impossível virar possível. Deus faz assim. Tem uma frase que diz assim: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, aí é Deus que trabalha. Ou seja, você quer ver Deus trabalhando nessa causa impossível? Você quer ver Deus trabalhando no impossível na tua vida? Então ora, tenha essa vida contínua de oração, mas ora antes de tudo. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Essa foi algumas lições da vida de oração. Por que nós devemos orar? Porque a oração é se relacionar com Deus, a oração move o mundo espiritual, a oração te deixa cheio do Espírito Santo, a oração, Deus age no impossível, a oração é a chave da vitória. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Nós devemos orar, mas orar antes de tudo, orar antes de qualquer coisa, para nós sermos abençoados pelas mãos do Todo-Poderoso Deus. Fica com essa palavra do teu coração, que Deus continue falando aos nossos corações, e até a próxima. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.